Pessoal, esta é uma repostagem do vídeo do mesmo título, lançado logo após o GP da Grã-Bretanha. A plataforma bloqueou aquele vídeo, alegando que ali há uma violação de direitos autorais. Este vídeo já está atualizado, contando as 14 primeiras corridas da temporada, agora que chegamos à época de férias da Fórmula 1. Agora você pode contribuir com o nosso trabalho, nos apoiando com qualquer quantia. Se você gosta do nosso conteúdo e quer contribuir com o canal, acesse o link da descrição. Entre com o seu nome e a quantia que deseja contribuir. Se quiser, deixe sua mensagem ou pergunta e ela será respondida em vídeo. A temporada foi aberta com grandes expectativas de crescimento importante da Ferrari, McLaren e Mercedes. Entretanto, Max Verstappen foi o grande vencedor da primeira corrida da temporada de 2024, tendo conseguido seu quinto grande chelem. Conforme a expectativa em relação à Ferrari, Carlos Sainz conquistou a terceira posição com ótimo desempenho. McLaren e Mercedes ainda tinham o que provar. Nesta corrida, a novidade foi a ausência de Carlos Sainz, por problemas de saúde. Por isso, a Ferrari promoveu a estreia de Oliver Biermann, piloto da Fórmula 2 e reserva da equipe. Largou em 11º e chegou na 7ª posição, e ainda foi eleito o piloto do dia. Pierre Gasly abandonou na primeira volta por problemas mecânicos, e Lance Stroll por acidente na 7ª volta, tendo nesse caso a entrada do safety car. Lando Norris na relargada assumiu a liderança da corrida na 10ª volta, mas durou pouco essa liderança, pois Max Verstappen assumiu na 13ª volta. Nessa corrida se deu o 100º pódio de Max Verstappen, segunda dobradinha da Red Bull na temporada, e a Ferrari novamente no pódio, desta vez com Leclerc. Estas são as alterações na tabela de pontuação em relação à corrida anterior. A Williams só conseguiu largar com um carro, pilotado por Albon, por não ter conseguido recuperar o carro acidentado nos treinos livres. A largada ocorreu sem incidentes. Sainz passa Verstappen na segunda volta. Verstappen, com problema mecânico nos freios, abandona na 5ª volta. Hamilton abandona na volta 17, também com problemas mecânicos. Na volta final, Alonso fez uma manobra de antecipação de freada, provocando a perda de controle do carro de Russell, que vinha logo atrás. Russell bate e volta parando no meio da pista, numa posição perigosa. A corrida termina com virtual safety car. No final, Carlos Sainz obteve sua terceira vitória na carreira e foi eleito piloto do dia. A Red Bull não esteve presente no pódio desta corrida. Estas são as alterações na tabela de pontuação em relação à corrida anterior. Logo após a largada, Albon e Ricciardo se tocam e colidem na barreira de proteção. Foi determinada a bandeira vermelha. Após 30 minutos de parada, ocorre nova largada com nova volta de apresentação. Na volta 26, Leclerc sai da pista e perde a posição para Pérez. Na volta 28, Norris ultrapassa Russell de forma sensacional. Na volta 42, Sargent sai da pista, provocando bandeira amarela no local, mas voltou logo em seguida. Na volta 46, Sainz passa Leclerc disputando a terceira posição. No final, mais uma vitória de Max Verstappen, terceira dobradinha da Red Bull, e a Ferrari esteve presente em todos os pódios até aqui. Estas são as alterações na tabela de pontuação em relação à corrida anterior. Alonso faz boa largada passando à frente de Pérez. Na volta 4, Pérez ultrapassa Alonso e ganha a segunda posição. Na volta 20, Max reassume a liderança depois da troca de pneus. Na volta 21, Bottas tem problemas de motor, para numa posição perigosa e a corrida tem o virtual safety car acionado. Após o safety car ter sido acionado na volta 23, a relargada se dá na volta 27, porém, na volta 28 é novamente acionado por causa das colisões de Ricciardo e Stroll e de Magnussen e Tsunoda. A relargada ocorre da volta 32. No final, o pódio tem Max Verstappen e a McLaren pela segunda vez no pódio com Lando Norris. A tabela de pontuação não teve alterações de posição em relação à corrida anterior. A largada foi sem grandes incidentes. Na volta 5, Piastri passa Leclerc na disputa pela segunda posição. Na volta 23, Verstappen atropela um cone de sinalização e provoca os virtual safety car. Verstappen entra no box e Piastri assume a liderança. Na volta 28, a colisão entre Magnussen e Sargent provoca a entrada do safety car no momento oportuno para Norris trocar os pneus e assumir a liderança.
A relargada se dá na volta 33. Na volta 40, Sainz passa Piastri em grande disputa. Norris segue na liderança, aumentando a diferença para Verstappen. Na final, aconteceu a primeira vitória de Lando Norris, muito celebrada pelos colegas do grid. Estas são as alterações na tabela de pontuação em relação à corrida anterior. A largada ocorreu sem incidentes, com Verstappen assumindo a ponta e Alonso largando dos boxes. Na volta 36, aconteceu boa disputa de Hamilton e Pérez, ocorrendo a ultrapassagem de Pérez na volta seguinte. Na volta 43, a disputa foi entre Leclerc e Norris. Nas voltas finais, a sensação da corrida foi a grande aproximação de Lando Norris em relação ao líder. Mas enfim deu a lógica. Max Verstappen vence de novo, a McLaren e a Ferrari no pódio novamente. E a Mercedes, nada. Estas são as alterações na tabela de pontuação em relação à corrida anterior. Ocorreu a largada sem incidentes, porém na primeira volta, Sainz teve um pneu furado e saiu da pista. Também nesta primeira volta ocorreram 2 acidentes, um entre Ocon e Gasly e outro que ocasionou bandeira vermelha, que foi entre Magnussen, Pérez e Hülkenberg. A relargada ocorreu normalmente, porém entre os que sofreram acidentes, somente Gasly e Sainz puderam prosseguir. Na parte inicial, Oscar Piastri fez uma excelente corrida ameaçando a liderança de Leclerc. Durante toda a corrida, os 4 primeiros sempre estiveram próximos. Uma das disputas foi entre Verstappen e Russell na volta 63 e entre Piastri, Sainz e Norris na volta 71. No final, aconteceu a 6ª vitória de Charles Leclerc, a primeira em casa. A segunda vez que a Red Bull não está no pódio. Estas são as alterações na tabela de pontuação em relação à corrida anterior. A largada se deu com a pista totalmente molhada. A equipe Haas largou com os 2 pilotos com pneus de chuva e eles tiveram bom progresso até a pista começar a secar, quando então trocaram para pneus intermediários. Russell dispara na ponta e Verstappen em segundo. Na volta 17, Verstappen sai da pista e Norris se aproxima e na volta 20 ultrapassa Verstappen. Na volta 21, Norris ultrapassa Russell e assume a liderança. Na mesma volta, Russell erra uma curva e Verstappen o ultrapassa. Houve 2 safety cars, um na volta 26 e outro na volta 54, e em ambas as relargadas, Verstappen estava na liderança. A corrida foi muito disputada, com algumas trocas de liderança entre Norris, Russell e Verstappen, e na última volta, Russell tira o pódio de Hamilton. No fim, Max Verstappen conquista sua vitória de número 60 e a Mercedes faz seu primeiro pódio da temporada com Russell. A tabela de pontuação não teve alterações de posição em relação à corrida anterior. Na largada mais surpreendente da temporada, George Russell sai da 4ª posição e supera todos à frente para ganhar a liderança. Na volta 3, Verstappen ultrapassa Russell e assume a liderança. Na volta 19, Hamilton supera Sainz em disputa pela 6ª posição. Na volta 26, houve uma boa disputa pela 4ª posição entre Norris e Sainz. Na volta 45, Verstappen vai aos boxes e Norris assume a liderança. Na volta 48, Norris vai aos boxes e Verstappen reassume a liderança. Na volta 52, Hamilton ultrapassa Russell e assume a 3ª posição. Tivemos 2 punições por excesso de velocidade no pit lane para Hülkenberg e Tsunoda. No final, mais uma vitória de Max Verstappen e Hamilton conquista o primeiro pódio na temporada ao fazer a 3ª posição. Estas são as alterações na tabela de pontuação em relação à corrida anterior. A largada ocorreu sem incidentes, porém já na primeira volta, Leclerc vai aos boxes trocar a asa dianteira. Na volta 23, Max faz sua troca de pneus e na mesma volta Norris também faz sua troca. Por isso, Piastri assumiu a liderança. Na volta 51, na troca da Red Bull eles tiveram problemas e devolveram Verstappen com muito atraso para a pista. A partir da volta 52, Norris se aproxima de Verstappen e uma batalha se estabelece. Na volta 59, Norris passa Verstappen por fora, mas sai da pista e devolve a posição. Na volta 63, Norris tenta ultrapassar, mas Verstappen consegue impedir. Na volta 64, Norris tenta a ultrapassagem novamente e se tocam, furando os pneus de ambos. Max conseguiu voltar aos boxes, mas Norris abandonou a corrida. Na volta 65, Piastri passa Carlos Sainz. No final, veio a 2ª vitória na carreira de George Russell. Tabela de pontuação sem alterações de posição em relação à corrida anterior.
A largada se deu sem incidentes, porém Gasly foi ao boxe logo após a volta de apresentação com problemas mecânicos e abandonou. A corrida transcorreu com alternância entre pista seca e molhada, gerando várias trocas de pneus e de posição na liderança, principalmente na volta 20. Na volta 34, Russell abandona a prova com problemas mecânicos. Com a pista quase seca, na volta 39, Hamilton troca os pneus para macios e assume a liderança na volta 40. Na volta 48, Verstappen ultrapassa Norris e assume a segunda posição. No final, Hamilton conquista a vitória de número 104 e se torna o primeiro piloto com mais de 300 corridas a conquistar uma vitória. Estas são as alterações na tabela de pontuação em relação à corrida anterior. Na largada, Verstappen força para cima de Norris na primeira curva e é forçado a sair da pista. Piastri aproveita e assume a ponta. Até a volta 16, a corrida segue com Piastri na liderança, seguido de Lando Norris, Verstappen e Hamilton. Na volta 33, Verstappen se aproxima de Hamilton. Na volta 35, Hamilton erra uma curva e Verstappen coloca por dentro, mas ao acelerar acaba passando do ponto de frenagem na próxima curva e Hamilton se recupera. Nas McLaren, Norris da liderança é pressionado pela equipe a devolver a posição para Piastri. Na volta 63, Verstappen força em cima de Hamilton, mas erra o ponto de frenagem. Colide com a Mercedes, sai da pista e volta na quinta posição. No final, Norris devolve a liderança para Piastri, Hamilton consegue seu pódio número 200. Pódio com Piastri vencedor, Norris na segunda posição e Hamilton na terceira. Estas são as alterações na tabela de pontuação em relação à corrida anterior. Na largada, Leclerc mantém a dianteira e Hamilton salta à frente de Pérez, assumindo a segunda posição. Na volta 3, Hamilton assume a liderança após passar Leclerc. Até a volta 10, várias disputas entre os 8 primeiros colocados. A partir da volta 11, vários pilotos vão aos boxes fazer a primeira troca de pneus. Na volta 21, Sainz vai para o box e Hamilton assume a liderança. Na volta 26, Leclerc vai para os boxes para a troca de pneus. Em resposta, Hamilton vai para os boxes na volta seguinte. Na volta 31, Piastri, que liderava neste ponto da corrida, vai aos boxes e Russell assume a ponta. Russell e a Mercedes acertam a estratégia de apenas uma parada. No final, Russell é perseguido por Hamilton por várias voltas, mas se mantém à frente e vence a corrida. Após o fim da corrida, o carro de Russell foi flagrado com o peso abaixo do mínimo e foi desclassificado, levando todos os pilotos a ganharem uma posição. Hamilton vencedor, Piastri na segunda e Leclerc na terceira posição. Estas são as alterações na tabela de pontuação em relação à corrida anterior. Também tivemos 3 corridas sprint: China, Miami e Áustria. Nas 3 corridas, 3 vitórias de Max Verstappen.